amigos, é muito prazeroso para a gente chegar nesse encontro semanal das instruções de Kardec que nós começamos dentro das coletâneas de prece, quando nós observamos que Allan Kardec didaticamente inicia todas as preces que ele vai propor, trazido pelos espíritos superiores, com ensinamento doutrinário de doutrina básica. Hoje nós estamos no capítulo A Prece pelos Médiuns, em que Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai analisar a questão do advento do Espírito da Verdade. Então ele diz, lá está, no Atos dos Apóstolos, está assim: nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. É a mediunidade. Nesses dias espalharei de meu Espírito sobre os meus servidores, e eles profetizarão. Profetizar é revelar assuntos que estavam escondidos à humanidade. Então está em Atos dos Apóstolos, esse comentário, que é de um dos profetas antigos. Então, Allan Kardec vai fazer uma análise desse texto para nós, dizendo assim: o Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens, que a voz dos Espíritos penetrasse por todos os lugares, a fim de que cada um pudesse ter provas da imortalidade do Espírito. E é com esse objetivo que hoje os Espíritos se manifestam em todos os pontos da Terra. E a mediunidade se revela em todas as pessoas, em todas as idades, de todas as condições, nos homens, mulheres, crianças e velhos, diz Allan Kardec. É um dos sinais de que chegaram os tempos anunciados. Anunciados por quê? Por Jesus, quando ele fala que vai, mas vai enviar o Consolador para ficar conosco. Então, é um dos sinais, é essa mediunidade se espalhando para que os Espíritos venham contar as verdades eternas em todo lugar do planeta, sem exceção. Continua Kardec. Para conhecer as coisas do mundo visível, Deus deu ao homem a visão. Para conhecer o espaço, o telescópio. O mundo infinitamente pequeno, o microscópio. Para penetrar o mundo invisível, nos deu a mediunidade. Os médiuns são então os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos Espíritos. Ou melhor, são os instrumentos materiais. Por quê? Porque nós estamos dentro de um corpo físico, encarnados, os Espíritos invisíveis a nós, porque eles encarnados, e o médium é um instrumento material pelos quais se comunicam os Espíritos para eles se tornarem compreensíveis aos homens, diz Allan Kardec. Por isso, a missão do médium é santa, Allan Kardec, dizendo isso, e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Então a mediunidade é uma coisa muito séria. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o se orientar, de o orientar no caminho do bem. E a finalidade do Espírito da Verdade é nos mostrar o caminho da ascensão, nos explicar tudo por que nós estamos aqui, de onde viemos, o que somos, para onde estamos indo. Né? E tudo isso é missão dos Espíritos superiores através dos médiuns. E não para poupar o trabalho material de quem é médium. O que Allan Kardec quer dizer com isso? Porque não é para usar a mediunidade como fonte de renda. A mediunidade é um instrumento dos Espíritos superiores, mas não um instrumento para nós de sustentação de vida, nem para favorecer ambição e cobiça. Se Allan Kardec, os cuidados que Allan Kardec tem como aquele que vai apresentar a doutrina dos Espíritos para nós. Eis que os médiuns, diz Kardec, devem se compenetrar para não fazer mau uso dos seus dons mediúnicos. Aquele que compreende a seriedade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente, sabe que é um dever para com Deus, para com o próximo, para com a sua consciência. Sua consciência o reprovaria como um ato de sacrilégio, uma profanação, se ele fosse transformar a mediunidade em divertimento, em distração, ou para ele ou para outros,
porque está em contato com o mundo espiritual, de repente vira um médium frívolo. Isso é eu que estou comentando. Torna-se frívolo. Então a mediunidade vai depender do caráter do médium. Se ele vai estar em sintonia, nesse é um comentário que eu estou fazendo, se ele vai estar em sintonia com os espíritos superiores ou inferiores, depende da sua moral, e nós vamos ouvir isso de Allan Kardec. O dom mediúnico, diz Kardec, que lhe foi dado com um objetivo muito sério, que o coloca em contato com os seres do mundo espiritual. E como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem exercer um papel importante na transformação moral que se opera na Terra. Não esqueçamos, gente, que Allan Kardec está dizendo quando está nascendo a doutrina. Ele está nos apresentando o começo de tudo. Nós estamos aqui mais de 150, 160 anos depois de tudo isso, né? Os serviços que o médium pode prestar estão na razão da boa direção que ele vai dar às suas faculdades mediúnicas. Então está na mão do médium o direcionamento do seu trabalho. Pois aqueles que estão em mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais do que convertem. Então tem médium que mais atrapalha do que ajuda. É por isso que eles vão ter que prestar contas, diz Kardec, do uso que fizeram de um dom que lhes foi dado para o bem dos seus semelhantes, se não foi usado para o bem dos seus semelhantes. Continua Kardec. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar por sua própria melhoria. Porque aquele que quer ver crescer, desenvolver capacidades mediúnicas, deve aperfeiçoar-se moralmente. Se os espíritos superiores querem se comunicar, é importante que o médium evolua para ter sintonia com esses espíritos superiores. E afastar-se, diz Kardec, de tudo que o levaria a desviar-se de seu objetivo providencial. Se por vezes os bons espíritos até se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, ou até para fazer eles retornar ao bem do qual se afastaram. Mas se encontram corações endurecidos, se os seus conselhos não são escutados, eles se retiram. E então os maus têm o caminho livre. Obsessão. Nós que estamos comentando. Porque daí eles são dominados, os médios passam a ser dominados pelas entidades inferiores que passam a ser os guias, cego guiando o cego, né? Continua Kardec. A experiência prova que para os que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações vão se deturpando pouco a pouco, após ter revelado algum brilho durante um certo tempo, mas vai perdendo aquele brilho. E acabam por cair no erro, no palavreado vazio, no ridículo, sinal evidente de que os bons espíritos se afastaram. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos, mentirosos, essa deve ser a meta dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é um dom estéril, que pode resultar em prejuízo daquele que a possua, pois pode transformar-se em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, ao invés de se envardecer por um dom que não lhe pertence, uma vez que pode até ser retirado, ele vai sempre atribuir a Deus as coisas boas que obtém. E se as suas comunicações merecerem elogios, ele não vai se envardecer por isso, pois ele sabe que são independentes do seu mérito e agradece a Deus por ter permitido que os bons espíritos viessem se manifestar por meio deles. Por outro lado, se for criticado, não se ofenderá. Reconhecerá que ele não foi um bom instrumento. E é por isso que ele procura adquirir, conclui Kardec, essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Instruções de Kardec.